Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos dar continuidade, ou melhor dizendo, finalizar hoje a série Superação, uma série de mensagens que começamos há 3 domingos atrás. Nós colocamos para que fosse no mês de setembro, chamado Superação. Estivemos falando sobre ansiedade, vencendo a ansiedade, no primeiro domingo. Segundo domingo, controlando o estresse, e no domingo passado falamos sobre a depressão. Hoje nós vamos falar sobre o suicídio, uma tragédia silenciada. E, irmãos, os dados estatísticos dizem que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida no mundo, né? Isso é alarmante. E os maiores índices é no meio dos jovens, isso. E a principal causa do suicídio, segundo os dados estatísticos, lidera com 35%, é a depressão, a falta de saúde emocional. Nós nos preocupamos, assim como é importante nos preocuparmos com a nossa saúde física, é muito importante nos preocuparmos também com a nossa saúde emocional, a saúde das emoções, a da nossa alma. E não é à toa que isso tem levado muita gente a acumular estresse, e quando isso não é controlado, desenvolvido por uma ansiedade, e quando começa a não ficar controlado, é levado à depressão, e nos estados mais agudos da depressão, a pessoa ela tira a própria vida. E a segunda causa é o uso de entorpecentes, de vícios. É quando a pessoa busca a fuga da sua tristeza, busca a alegria nas drogas, nas bebidas, porque inicialmente é algo que traz um estado de alegria para a pessoa, algo que ela não está sentindo, ela não consegue ter prazer para viver, ela não consegue encontrar um motivo, uma razão, e aquele momento que ela está no uso de algo químico, algo entorpecente, ou até mesmo não somente das drogas ilícitas, mas das lícitas também, que são permitidas aí, como o fumo, a bebida, eles também levam ao estado de momentâneo prazer. É quando a pessoa busca isso como uma fonte da sua alegria, e que na verdade, no fundo, até mesmo a pessoa sabe que isso não é a fonte de alegria. E o que leva muitos a tirar a sua própria vida, que é essa segunda causa, é porque ele chega um momento que eles percebem isso, que isso é um círculo vicioso, que ele se entristece, busca isso na dependência química, se alegra, e depois, quando o efeito passa, ele se dá conta que ele só se tornou alegre, ficou alegre por aquilo, e aquilo ele deixa ele mal.
E quando ele percebe que a vida dele também está num estado onde ele não tem mais prazer em comer, de se vestir, de que ele começou a desenvolver algumas doenças por causa dessas drogas, e ele percebe isso, que ele não consegue parar, ele não consegue se livrar disso, mas ao mesmo tempo ele percebe que é uma fuga para as tristezas dele, e ele acaba tirando a sua própria vida. E às vezes nós não entendemos essas situações. Então a mensagem de hoje, querido, não é apenas para quem está sofrendo de ansiedade, depressão, estresse, ou quem está a ponto, você que também não está nos assistindo, de querer tirar a sua própria vida, mas também do que nós devemos fazer, o que fazer e o que não fazer. E a nossa leitura aqui, hoje, fala sobre o amor, que nós devemos amar as pessoas. E parece uma coisa assim, uma coisa muito óbvia, um clichê, mas Deus, Ele declara que o amor, Ele não põe condições. Ele não põe condições. Então a pessoa pode ter uma visão diferente da sua, uma opinião diferente da sua, até mesmo de crença, até mesmo política, mas a Bíblia nos orienta que nós devemos amar essas pessoas. Então um dos segredos para que nós possamos fazer com que diminua estes casos é nós amando essas pessoas. Porque, e não é com qualquer amor, o amor que a gente tem recebido de Deus, nós externarmos para a vida dessas pessoas, nós temos uma extensão do amor de Deus, né? Então quando nós temos em casa uma tomada, e ela fica muito longe de um aparelho que a gente precisa ligar, então a gente pega a chamada extensão. Essa extensão, ela vai estender a energia, né, que está passando lá naquela tomada e levar até determinado lugar, se essa extensão é de 5 metros, 3 metros, 10 metros ou mais. E a mesma coisa, eu e você somos uma extensão do amor de Deus na vida das pessoas. O amor de Deus é derramado em nós e nós devemos estender esse amor para outras pessoas. Então as pessoas vão ver Deus, elas vão ver o amor de Deus através da minha vida e da sua vida. Por isso que Deus diz que nós devemos amar. E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E, irmãos, a pessoa que ela tira a própria vida, na verdade ela quer acabar com o sofrimento dela. Ela não aguenta mais, ela busca uma fuga, é uma saída de tudo aquilo que ela está vivendo. E existem diversos casos, os próprios psicólogos e psiquiatras dizem que é muito difícil diagnosticar o motivo e a causa, até mesmo do que pode ter acontecido com aquela pessoa, de quem é a culpa, até mesmo para eles que são profissionais disso. Então é muito difícil dizermos isso ou aquilo. E a verdade é que muitas pessoas que passaram por isso, dos seus familiares, muitos deles sentem essa culpa por não terem percebido os sintomas, por não terem percebido sinais que a pessoa poderia estar dando, que um dia isso poderia acontecer. E uma das coisas que vai levando isso, amados, é que nós devemos mudar a nossa visão de como nós olhamos as coisas. Por quê? Primeiro, que da forma como nós vamos tratando as pessoas, às vezes ela já está enfrentando uma guerra, uma batalha, uma dificuldade. Às vezes a nossa forma de excluir aquela pessoa, a forma de fazer bullying com aquela pessoa, ela já está mexida, ela já tem uma tendência depressiva. Só que as pessoas não sabem disso e começam a abusar disso. E aí, poucas pessoas sabem, mas às vezes aquilo ali foi um motivo, foi um impulso para que aquela pessoa viesse tomar essa própria decisão de tirar a própria vida. Uma coisa também que
é muito que nós precisamos corrigir, é a questão que também que a mídia coloca, até mesmo, sem querer, eles acabam fazendo isso como heróis, aqueles que tiram a própria vida, principalmente quando são celebridades, não é verdade? Aquele cantor, tá certo? Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, aquele cantor, o Chorão, né, que tirou a sua própria vida, e muitas pessoas citando frases poéticas, até mesmo, e outras pessoas dizendo: o cara é um herói, teve a coragem de fazer isso, desse mundo e tal, e isso vai impulsionando até mesmo, sem querer, outras pessoas a fazerem isso também. Quantas e quantas não tomaram a decisão de tirar a própria vida, porque ele tirou a própria vida, e porque a mídia colocou ele lá no pedestal, tá certo? Esse é o cara, tá certo? Mas que na verdade ele estava sofrendo. E amados, é uma coisa que a gente precisa desmentir, é que quem tira a própria vida é corajoso, que quem faz isso é alguém muito forte. Queridos, corajoso é aquele que permanece nessa vida, é aquele ainda que vai lutar para amar outras pessoas. Esse sim é corajoso, porque ele quer lutar pela vida, ele não desiste da vida. Então, essas pessoas, elas, a verdade, para que você venha entender isso, elas perderam o sentido da vida, elas perderam um real motivo. E isso não precisa, às vezes, ela ter passado por um trauma, por uma coisa trágica na vida dela, para ela poder ter essa tendência depressiva e depois até mesmo tirar a sua própria vida. A Bíblia diz em Deuteronômio 31:6: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor seu Deus vai com você, nunca te deixará e jamais te desamparará. Amém? Olha só, queridos, a Bíblia fala sobre isso, que Jesus jamais nos desamparará. Ele não te deixa só, queridos. Ela diz ainda, uma palavra que Deus disse para Josué, quando Josué, ele precisava de uma direção para a vida dele, e Deus colocou: olha, não fui eu que ordenei você, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois eu sou o Senhor teu Deus, que estará com você todos os dias e por onde quer que você andar. Deus estará com você por onde quer que você andar, todos os dias. Então a palavra de Deus seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. O forte, o corajoso, querido, é aquele que resiste a essas pressões. Então, vamos parar de colocar como heróis, de dizer como forte, corajoso, essa pessoa que tirou a própria vida. É claro que a gente não pode dizer o que a pessoa passou, mas tudo que ela estava sofrendo, e a gente tem que entender isso, que a gente não conhece, mas nós não podemos também dizer que essa pessoa, ela estava bem, que essa pessoa tinha alguma coisa para dar exemplo para a vida de alguém, porque não tem, queridos, certo? Ele poderia ter o exemplo em vida, mas não nos últimos momentos da vida dele, não nesses últimos momentos. E quantas pessoas seguem conselhos dessas pessoas suicidas, né? Pensamentos dela em vida. Então, e hoje as pessoas, elas vão buscando fuga nisso. Se não é de tirar a sua própria vida, né? Há uma tendência da automutilação, de pessoas também de se cortarem. E eu nunca via, podemos dizer assim, conhecido pessoalmente alguém que já tinha feito isso. Eu tinha ouvido falar disso, né? Eu já conheci um pouco sobre isso, mas eu fui entender melhor quando eu conheci, de fato, uma pessoa assim,
que já foi aqui da nossa igreja, e que nessa conversa, ela foi dizendo justamente que era o momento de aliviar as suas dores, que ela fazia isso, de se cortar, que a dor que ela sentia na alma, ao ela se cortar fisicamente, trazia alívio para a alma dela. Então, foi aí que eu fui entender um pouquinho melhor disso. Foi aí que eu fui entender que não era alguém querendo chamar atenção, não era alguém querendo, até mesmo porque a pessoa escondia isso nos seus braços, certo? Até mesmo porque a pessoa, ela não, podemos dizer assim, não era algo que ela gostava que revelasse, mostrar para ninguém, nem mesmo para os seus próprios pais, né? Com uma adolescente, isso, eu conversei, que felizmente que não tirou a sua própria vida, e infelizmente que não está mais nos caminhos do Senhor, mas que há uma esperança, porque enquanto há vida, há esperança, amém? Então, a esperança ainda de ela voltar aos caminhos do Senhor. Mas, amados, a Bíblia diz que a fonte disso está a palavra de Deus, que no Salmo diz que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus, ela traz refrigério para a nossa alma. Irmãos, vai ter dias que nós não vamos ter vontade de ler a Bíblia, mas nós devemos fazer isso. É aquele remédio, querido, que é muito importante para o seu tratamento, e tem dias que você não está com vontade, que talvez ele lhe traz um enjoo, mas você sabe, se você não fizer isso, talvez cai sua glicemia, sobe sua pressão, e você sabe que precisa fazer isso, e toma aquele remédio, por uma questão de consciência, por uma questão que você entende que é importante para você. É aquela injeção que você sabe que você vai sentir dor, mas é uma dor que vai também evitar complicações maiores para você. É aquele momento que tem dia, não estou afim de escovar o dente, mas você faz isso para evitar complicações na sua boca, não ter mau hálito na frente de ninguém, e você faz, certo? Então existem coisas que querer, nós não estamos com vontade, mas a gente sabe que quão importante é. A leitura da Bíblia é importante para alimentar a nossa alma. Porque, amados, o tema de hoje é suicídio, uma tragédia silenciada. É algo que vem silencioso. Ele não vem assim de um dia para a noite, de acontecer alguma coisa triste com você e você querer se matar. Pode até existir casos assim, mas a verdade é que começa aos poucos, a pessoa não percebe. Ela pensa que é apenas um dia triste para ela, ela pensa até mesmo que é algo apenas que ela está com forte pressão, de estresse, e ela não percebe que isso vai chegando. Às vezes ela está ficando tão abatida, assim, os sinais é quando ela não tem vontade de sair, é o primeiro estágio, ela não tem vontade de socializar com pessoas, e aí ela vai pensando, não, é o meu jeito que é assim mesmo, eu não quero muito papo com ninguém, não quero, se vou passar com essas pessoas falsas, eu não quero nem conversar, e de início ela vai pensando isso, para que evitar falsas amizades, mas a verdade é que é o primeiro estágio, já que ela está indo já para uma tendência no futuro, muito longe ainda, mas é o primeiro estágio que a pessoa precisa estar atento a isso, não querer socializar. O segundo estágio é quando ela já começa a ter mesmo ignorar determinadas etapas da sua vida, de se alimentar, de não ter prazer de comer, de não ter prazer de coisas que alegravam muito ela, né? Como os filhos, estar com a família, fazer determinados esportes, ela já não tem mais prazer nisso. O terceiro estágio é quando ela não se importa até mesmo com a sua aparência, e ela não tem mais aquele momento de se arrumar, ela fica às vezes ali, até mesmo em alguns casos, dias sem tomar banho, tá certo? Não quer dizer que o teu menino que não tem vontade de tomar banho está com depressão, tá certo? Isso aí já é outra coisa. Mas nesse caso, quando a pessoa mesmo, ela olha assim, já não se importando com mais ninguém,
não começa a reagir. Então esses são sinais, tá certo? Mas, amados, outra coisa é que nós precisamos entender que isso, nós não podemos olhar apenas para os resultados aparentes. Tanto é que Jó, ele não percebe, eu estou falando de um homem de Deus, a Bíblia diz que se desviava do mal, a Bíblia que era o homem vivo até então naquela época, o homem mais fiel do mundo, e que teve vontade de morrer. Nós falamos isso aqui domingo passado, Jó 7,15, ele diz, olha, eu quero ser, eu prefiro ser estrangulado, que Deus me mate logo, não tenho mais prazer em viver. Ou seja, não há nenhum indício que Jó tentou tirar sua própria vida, mas que fica muito claro que ele pediu a morte. Elias também, ele pediu a morte, quando ele foi para a caverna. Outros homens de Deus, eles passaram por isso também. É algo que eles não foram percebendo. Elias, quando ele foi para a caverna, ele havia acabado de enfrentar 450 profetas de Baal. O fogo do céu tinha caído com a oração dele. Então, era aquele momento que todo mundo estava glorificando a Deus através do ministério frutífero do profeta Elias. Então, aparentemente, por ele ser, agora Elias é o cara, agora Elias realmente vai se sentir. E pelo contrário, naquele momento, algo que ele não esperava, foi alguém ameaçando ele de matar. E é incrível que ele não teve medo de 450 pessoas enfrentando ele, mas teve medo de uma pessoa ameaçando ele, de uma mulher ameaçando ele, que ele fugiu para a caverna. Então pode-se dizer, Elias então, ele começou a ficar depressivo ao início, a vontade de morrer, naquele momento, ele disse isso para Deus, mas a verdade ele já sofreu uma pressão. Os resultados estavam ali ministerialmente, mas já havia tantas coisas ali que Elias estava sobrecarregado. Jó também já tinha passado por tanta coisa, né? O caso de Jó a gente consegue até entender um pouquinho mais, devido a tudo que ele passou, né? Perder um filho já é terrível, imagine perder 10 filhos. Perder R$50 na rua é terrível. Agora perder toda a tua riqueza, tudo que você tinha, né? Uma coisa é quando uma empresa fecha, uma outra coisa é quando todas as tuas empresas, todos os empreendimentos, todas as tuas fontes de renda, foi assim que aconteceu, foi uma notícia atrás da outra, olha, isso aqui não funciona mais, olha, veio ali, aconteceu uma tragédia, que todos os teus bois morreram, olha, agora foi teus camelos, que foi, e foi uma coisa atrás da outra, e para piorar, tá certo, a saúde dele, dor que não parava, tanto tumores saindo no corpo, e tudo isso foi acumulando na vida dele, e uma das coisas, como eu disse aqui, que ajudou ele ter esses pensamentos também, foi aquelas pessoas acusando ele, olha rapaz, isso aí é por causa do teu pecado, isso é por causa disso, aquilo, começaram a falar, isso, olha, isso aí você tem que ter realmente, crer em Deus, você não está crendo em Deus, e a verdade é que eles não entendiam Jó, e a pessoa que está pensando em acabar com o seu sofrimento, que está tendo uma depressão, ansiedade, a gente pode tentar compreender, mas entender mesmo é só quem passou por isso, para dimensionar o sofrimento e a guerra que está ali. Nós podemos dizer que quem passou por uma depressão, por uma ansiedade, ele não é fraco, primeiro ele não tem culpa disso, e ele não é fraco, pelo contrário, ele que está lutando ainda, ele é forte. Uma pessoa que está lutando contra a depressão, é alguém muito guerreiro, é alguém realmente corajoso, porque é algo que não é fácil, como nós falamos domingo passado, é o inimigo invisível, a gente não percebe que vai chegando, e o suicídio é uma grande tragédia, que chega no silêncio, quando olhou, mas fulano nem demonstrava que poderia acontecer isso com ele. Irmãos, o que nós então devemos fazer? O que nós não devemos fazer? Uma das coisas que nós não devemos fazer é sempre ficar instigando, tá certo? Sempre ficar instigando o suicida e colocar tipo de palavras,
se ele tivesse mesmo coragem de fazer isso, ele já tinha feito, tá certo? Quantos vocês já não ouviram alguém falar isso, tá certo? Eu acho que até eu já falei isso, talvez você já falou isso, tá certo? E aí, quando ninguém pensa, a pessoa tem coragem, tá certo? A pessoa vai lá e faz. Ou então, quantos dizem, não, isso é frescura disso, a pessoa tem que pegar uma coça, um cascudo, para ver se aprende a parar com essas coisas aí. Por quê? Porque ninguém vai entendendo que a pessoa... às vezes a pessoa perde a noção da realidade. Ela já vive numa outra dimensão de realidade que não é a nossa, e nós não vamos conseguir compreender. Eu quero dizer para você, que ninguém tem compreendido você, que está me assistindo, você que está aqui no culto hoje, que as pessoas podem não te entender, mas Deus te entende, Deus te compreende, e Ele não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele sabe tudo que você passa. E a Bíblia diz também em Coríntios que nós somos templos do Espírito. Nós somos templo do Espírito. Então é minha obrigação e sua obrigação cuidar bem desse templo. Então, quando você não cuida da sua saúde física e emocional, você está pecando. Se o médico te passou uma orientação, um remédio, uma nutrição, e você não segue isso, você não obedece, você está pecando. Pastor? Porque você não está cuidando do corpo, você não está cuidando do templo do Espírito. E a mesma coisa, a saúde emocional, quando você não cuida disso, para lá, para cá, isso, trabalho, e Salmo lá vai falar sobre isso. Do que vai adiantar trabalhar penosamente pelo pão que granjeaste? Deus diz, aos seus amados, Deus trabalha, Deus dá enquanto dorme. Isso não quer dizer que a gente não tem que lutar, pelo contrário, a gente tem sempre falado isso aqui aos domingos, através da unção das mãos que trabalham. Mas, amados, o que vai adiantar? Nós corremos atrás de todas essas coisas, certo? Não vai adiantar, queridos. Jesus conta uma parábola de alguém que não parava, dava tudo certo para ele financeiramente, e ele diz, olha, eu vou construir agora mais celeiros para abrigar mais das minhas plantações, eu vou crescer, eu vou ficar mais rico. E aí vem Jesus falando, na parábola Jesus falando, louco, hoje pedirão a tua alma, o que fizeste para mim? Ou seja, estava trabalhando tanto, e agora chegou o fim das contas, chegou o último dia da vida dele. O que ele fez pela alma dele? Agora ele vai deixar tudo aquilo ali, para quem vai ficar ali, não ia poder levar nada daquilo ali. Então, nós devemos cuidar emocionalmente. Às vezes é um paradoxo, querido, você trabalha tanto para dar o melhor para a sua família, e não está dando tempo para a sua família. Eu quero dar um conforto melhor para mim e para a minha família. Você não consegue usufruir desse conforto. Você coloca canais de televisão a mais, de TV a cabo, mas você não tem tempo para assistir. Você paga aquele clube lá para você, mas você não vai. Tá certo? Você tem condições agora para fazer isso, mas não usufrui disso. Você está entendendo? Você está lutando para dar o melhor para os seus filhos, mas não fica tempo com os seus filhos, não tem tempo de qualidade, não passeia, não sai, tá certo? E aí fica reclamando de dinheiro, não tem dinheiro para passear. Querido, tanta coisa de graça aí, na nossa própria cidade, que você pode passear, conhecer, lugares que nós que moramos aqui em Belém nem conhecemos, gente lá de fora conhece, não é verdade? E você pode aí, às vezes a gente olha nas postagens das outras pessoas, a gente até pensa que tem que pagar para entrar naquele lugar, mas não paga. Aí você fica pensando, mas aí por quê? Porque a diversão se resumiu passear para muita gente, shopping center. Shopping center, eu vou me divertir nisso. O comer, mas eu queria pelo menos um lanchinho, pastor, tem que ter dinheiro, tá certo isso? Aí você sempre coloca como o quê? Os grandes restaurantes, as grandes redes de lanchonete, fast food. Querido, você não tem condição para isso, vai para o carrinho de cachorro quente mesmo, vai para aquela pizzaria ali do canto, tá certo? De acordo com a sua condição, mas não deixe de ter saúde emocional, né?
Olha, chega um momento, querido, que não vai adiantar ali você ficar pensando só naquele problema, pensando na sua dívida. Se ficar pensando muito na dívida, vai acabar a dívida? Não vai. Coloca na mão de Deus, começa a ser mais prudente no que você gasta, começa a ser fiel a Deus nas suas contribuições, e deixa que Deus cuida para você. Chega uma hora que não vamos dar conta, queridos, e não tem problema se você não der conta, não tem problema se você falhar, porque Deus é que Ele tem o melhor para nós, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, amém? E amados, a gente sabe que existem coisas que nos preocupam, os compromissos financeiros, mas vamos pensar um pouco, querido. Você acha que Deus te chamou nessa vida, né, apenas para pagar boleto? Tá certo? Foi para isso? Você trabalha para isso, você não vai usufruir nada disso, é só para pagar a conta, né? Ô, meu irmão, vai tomar um sorvete um dia. Essas coisas vão acumulando porque esses estresses vai vindo, são os agentes estressantes, porque é só trabalho, é só pressão, coisa ruim, e aí, quando ele tem um momento para relaxar, que ele poderia, não dá para ir para o cinema, querido, assiste um filme em casa, tá certo? Assiste um filme em casa, vê alguém que possa sair da família, não tem condições nem de pagar um stream, vê alguém da família que pode te ceder dividir um pouco da assinatura aí do streaming para você assistir um filme, tá certo? E assim vai, querido, tá certo? E aí e eu não pago, mas tem gente da família que paga e eu assisto com essa assinatura, aleluia, glória a Deus, quando tenho tempo. E irmãos, aí tem muita gente que tem um momento para relaxar, vai ver filme de terror. Às vezes é importante sim também estar informado da notícia, mas tem gente que só está toda hora na notícia. Ele vai desenvolver uma ansiedade por causa dessas coisas. Aí ele fica ligado tudo nas estatísticas de como é que está a estatística de assalto, da bandidagem no bairro. Eu volto a falar, não é errado, você pode se manter informado. Aí às vezes a pessoa tem gente que desde o ano passado está acompanhando as estatísticas da Covid, é só isso que ele vê, é só isso. Quantas pessoas estão morrendo? E às vezes a própria mídia, querido, ela tem uma certa culpa nisso, porque eu vejo colocando lá, quantas pessoas foram infectadas, aí mostra lá, mas aí quando você vê aquele número, né, de até mesmo milhões, o que não se explica é que aqueles milhões não estão infectados mais hoje, somando todos os que foram infectados. E nós não estamos aqui, queridos, sendo insensíveis ao problema que você possa estar passando na sua família. Nós estamos sendo insensíveis a uma doença que veio acabar com o mundo desde o ano passado, que é uma coisa séria mesmo, que as pessoas precisam se cuidar, fazer a sua parte mesmo, se vacinar, certo? Falando nisso aqui, quem já foi vacinado aqui? Levante a mão. Quem não vacinou ainda? Ninguém tem coragem de levantar a mão? Faça a sua parte também, tá certo? Pastor, mas essa vacina não protege, querido. Faz a sua parte, né? Porque de fato, quem vai nos proteger é Deus, tá certo? Eu fui lá, fiz minha parte, mas é claro, querido, a minha confiança não está nisso, minha confiança não está no Senhor Jesus, amém? Se Ele quiser me levar, Ele vai me levar, mas eu vou fazer minha parte, vou me cuidar, né? Vou me prevenir, vou evitar. Os problemas que venhamos enfrentar, nós estamos sendo insensíveis que não podem deixar você desmoronado. Mas a palavra de Deus diz, lá em Salmo 94, 19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ou seja, o remédio para a ansiedade, querido, é a palavra de Deus. É quando nós nos mergulhamos nela, quando nós deixamos que Deus venha aquietar a nossa alma. E amados, nós não precisa às vezes que nem as pessoas venham
até mesmo fazer bullying com a gente e nos cobrar. Nós nos cobramos muito, cobramos com o que possa ser feito, se nós estamos fazendo direitinho ou não, se nós demos conta. Eu quero dizer que nem sempre você vai dar conta, nem sempre, mas Deus está aí, querido. Para onde você não conseguir carregar o fardo, Ele vai carregar por você. A Bíblia diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, quem está descansando no Senhor, ele não sente esse peso mais. Os problemas podem estar ali, mas ele está confiança no Senhor. Você está sobrecarregado? Jesus quer aliviar esse peso para você. Jesus quer aliviar esse peso, desse fardo sobre a tua vida. Ele não quer que a sua alma fique sobrecarregada. Ele quer curar você, Ele quer transformar você. Grandes coisas o Senhor tem por nós, amém? A Bíblia diz também em Salmo 121, no versículo 2, que o nosso socorro vem do Senhor. Então, a nossa ajuda vem dEle. Ele vai ser a nossa ajuda, Ele vai unir o nosso socorro, é Ele que pode todas essas coisas. Agora, querido, mas será que Deus vai fazer? Se Deus não puder fazer, ninguém pode fazer, querido. A Bíblia diz em Filipenses 4, que se tiver alguma coisa que você tem que pensar, pense no que é verdadeiro, que é justo, é de boa fama, nisso que ocupe o vosso pensamento. Nós não podemos fixar nossa mente em alguma coisa que vai nos trazer sempre pensamentos negativos, queridos. A Bíblia diz em Salmo 23, que quando, mesmo que a gente ande no vale da sombra da morte, no versículo 4, Ele estará conosco. Mesmo no momento mais difícil, Ele está ali conosco. E amados, a depressão, o suicídio, é uma tragédia silenciada, é algo que as pessoas não veem, é um deserto que você passa, que só você vê esse deserto, e ninguém mais vê esse deserto. Você está vendo a dificuldade, mas as pessoas não vão ver a dificuldade, e isso te deixa mais abalado ainda, porque as pessoas não têm a dimensão do que você está passando, você sabe ali. E aí você se culpa, querido, pelas coisas que foram levadas, que foram levadas a isso. E eu posso dizer que talvez até mesmo você tenha uma parcela de culpa nisso, mas não importa, querido, o que você fez, o que deixou de fazer. O importante é que Deus te conhece, Ele conhece o teu interior. O importante é que Deus te dá uma nova chance. O importante é que Deus está disposto a curar a tua alma. Somente Ele tem um remédio para nós. Somente Ele pode curar as nossas feridas na alma. Em Jó, a Bíblia diz também que há esperança para a árvore cortada. Há esperança para quem está ferido. Porque ainda que a árvore esteja cortada, ao cheiro das águas, ainda ela pode brotar, e dará novos ramos e frutos. Queridos, você pode ter sido cortado. A Bíblia diz que em João 15, que Jesus Cristo é a videira, o Pai é o agricultor, e nós somos os ramos, ou seja, os galhos, está certo? Quando se corta o galho, não tem como mais, mas a Bíblia diz em Jó, que ao cheiro das águas, ainda que esteja cortado, ela ainda pode voltar. Você pode voltar, e voltar ainda a dar frutos. Você pode não sentir ninguém, as pessoas podem ter desistido de você. Talvez você é alguém que não consegue largar a bebida, e todo mundo desistiu de você, a tua família desistiu de você, porque você não consegue parar, você não consegue vencer isso, você não consegue se manter fiel ao teu casamento, talvez desistiram de você. Mas tem alguém
que às vezes acontece até mesmo do líder de célula desistir, do pastor desistir daquela pessoa, mas tem uma pessoa que não desiste de você, Jesus. Jesus, ele não desiste de nós. Queridos, e mesmo para aquela pessoa que ainda não quer tirar a sua própria vida, mas a verdade é que ela se martiriza muito porque ela não consegue vencer determinada coisa, mas Deus, ele quer te dar força para você vencer isso. Ele tem um remédio, ele dá força ao que está cansado, ao que se sente fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, amém? Fique em pé no seu lugar. Pastor, é porque você não me conhece. Querido, eu não te conheço talvez mesmo não,